Sexta-feira é dia de falar de boi gordo, cotação. Quem entende de boi gordo é a nossa Scott Consultoria, que está com a gente ao vivo. É o Pedro Gonçalves. É o Pedro que está? Quem está? É o Pedro mesmo? É o Pedro. É o Pedro, que aqui vem o Fabrício, de vez em quando vem... É Fabri. O Fabrício Fabre, né? Fabrício Fabre, né? E depois vem às vezes vem o Felipe Fabre. E depois também tem o Alcides, que de vez em quando vem, né? Oi, Pedro. Bom dia. Bem-vindo. Como é que tá esse boi? Muito bom dia. O boi tá subindo, tá parado ou tá descendo, hein? O boi tá meio escondido nesse momento, né? Por causa do frio. A gente tá... Problema de frio, eu vi aí a matéria, todo mundo no Rio Grande do Sul, a gente imagina que tá ruim pra gente. Lá todo mundo de blusa, né? Bem protegido, deve estar bem pior a situação. E a gente tá vendo um cenário um pouco mais parado pro boi agora, justamente por causa do frio, né? Esse perigo de geada, a gente vê Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais teve aí um problema também, que acabou aumentando a oferta de bovinos terminados nesse período. E aí, daquela arroba que a gente vinha subindo, inclusive o Fábio deve ter falado bastante nesses últimos períodos, dessa arroba mais alta, né? O pecuarista um pouco mais feliz. Agora começou a gelar um pouquinho ali o coração do pecuarista, a arroba começou a cair um pouquinho, mas a gente tem uma expectativa que pelo menos para essa primeira quinzena de julho ele deve se recuperar um pouquinho para frente. É claro que dá um susto em relação ao desenvolvimento das pastagens, mas deve ser alguma coisa mais de curto prazo, porque ao longo prazo a situação para o mercado do boi gordo é muito positiva. Referência hoje São Paulo 310, 315, comparado com o ano passado ainda são R$100 acima, então cenário ainda bastante positivo, né? Deixa eu te falar, essa semana teve o lançamento do Plano Safra, que você também acompanhou. Num dado momento, o presidente Lula apontou o dedo assim para o Fávaro e falou: ó, você que é criador de gado, eu não quero carne cara. Vamos repetir isso aqui para você ouvir e para poder explicar para o presidente como é que é essa questão do preço. Vamos ouvir o que disse o Lula. Ainda falta uma contribuição, quem cria gado aí, eu falo para você, de baixar o preço da carne. Eu não posso sair vendendo carne no mundo inteiro e vendendo carne, e o povo aqui no Brasil não podendo comer carne, porque o preço está muito caro. Nós vamos ter que nos colocar num acordo. Tudo bem, foram 387 novos mercados. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Sabe, eu não tenho nenhum problema de vender arroz, vender carne, vender pão, vender leite, ou seja, tudo que quiserem comprar nós temos para vender. Agora nós temos que olhar o mercado interno. E aí, é com vocês, Pedro. Quando é que a carne baixa, Pedro? Essa é uma pergunta que a gente se faz aqui dentro também, porque todo mundo aqui é muito fã de churrasco, né, querendo fazer, e a gente vê uma situação um pouco complicada para o segundo semestre, né? A gente vê aí o cenário, expectativa de alta para a arroba do boi gordo, justamente porque os abates devem diminuir e a gente vê uma demanda muito aquecida. E aí vem aquela situação, né? A gente está falando de uma carne que ela está 30%, quase 40% mais cara do que no ano passado. E mesmo assim, o nosso consumo ele está acontecendo, a demanda interna está girando, ou seja, mesmo com a carne mais cara, a população geral está consumindo. É claro que algumas variações dentro dos meses, né? A gente está vendo aí uma demanda um pouco mais fraca esse finalzinho de junho, começo aqui agora de julho, uma demanda um pouquinho mais fraca, porque o frango ficou mais barato, toda aquela situação da gripe aviária acabou impactando bastante, viu? O frango um pouco mais barato, a arroba do boi gordo subindo, então o preço da carne subindo, acabou piorando um pouquinho a relação de troca, com 1 quilo de carne bovina você acaba comprando 2 quilos e pouco de carne de frango, e se impacta. Mas quando a gente fala de plano safra, o que acontece, né? Essa situação que a gente está tendo da taxa de juros um pouco mais alta, ou seja, você libera um crédito para o produtor, mas com a taxa de juros mais alta. Quem vai conseguir fazer um investimento sem ser muito penalizado vai ser justamente quem está com uma rentabilidade muito boa, né? Quem tem dinheiro para gastar ou fazer um investimento. Para esse momento, inclusive, que a gente está falando, né? Período do inverno, a gente tem a entrada dos confinamentos, né? Começa a pesar um pouco mais essa tecnologia, né? Sendo utilizada no campo. Só que o cara que não está capitalizado nesse momento, ele não tem poder para construir um confinamento. Ou seja, ele parte para outros materiais, ele vai utilizar uma terminação intensiva pasto, outras coisas para esse momento, e a gente vê uma expectativa bastante positiva, inclusive, dessas práticas, né? O aumento de uso delas. Só que, para você ter uma disponibilidade de carne tão grande assim para cair o preço para esse momento, você também precisa esfriar um pouquinho a demanda externa, né? Que vem muito positivo. A gente está vendo aí preços chegando a $5.600 na média de tonelada de carne bovina exportada. Entra aí um pouco mais no comparativo, porque a gente vê uma exportação participando mais
dentro da composição da nossa produção de carne. Ela pesa um pouco mais nessa composição do preço final da arroba do boi gordo, por assim dizer. Mas a gente ainda está tendo carne disponível para a nossa população sem problema nenhum. A gente está atendendo o mercado externo. O que vai pesar um pouco mais é justamente a diminuição dos abates de bovinos para esse período. A gente está passando por um momento do ciclo pecuário de uma fase de alta, ou seja, começa a diminuir um pouco mais a oferta de bovinos, porque a gente está vendo uma reposição um pouco mais acelerada. Essa demanda faz com que os produtores precisem de mais bovinos para tentar atender esse mercado, só que a gente abateu muito esses últimos anos, né? Ano passado chegou a quase 40 milhões, né? 39 milhões, 200 mil cabeças abatidas. Esse ano deve ficar na faixa aí dos 37 milhões, ou seja, a gente vai chegar ano que vem, ou final desse ano, com menos bovinos ofertados e uma demanda crescente. Ou seja, quando você está com um produto um pouco mais em falta e uma demanda crescente, você tem tendência de preços em alta. Isso deve perdurar para 2027. Vai ser aí uma dorzinha de cabeça, inclusive, para o governo, se eles estão pensando aí em uma carne um pouco mais barata, nesses próximos anos, inclusive. Carne bovina vai trabalhar com preços um pouco mais altos para esse momento, mas a gente deve ter uma carne de frango aí um pouco mais barata, pelo menos no curto, médio prazo, para esse momento, né? Então, quem tem que dar explicações aí vai ser o Fávaro para o presidente. Vai ter que arrumar um boi mais barato aí, uma picanha mais em conta. Mas pelo menos o nosso pecuarista está começando a sair do prejuízo do vermelho, né, que amargou aí durante muito tempo. Mas, Pedro, a gente vai fazer um churrasquinho hoje por aqui. E parece que a carne já foi comprada, né? Do canal, né? Não fica falando não, porque senão vai vir muita gente, hein, ô Carol? E senão também vai aumentar o preço. O Pedro, É verdade, essa questão da demanda. Churrasco você não convida assim ao vivo, não? Ao vivo para todo mundo. Inclusive você de casa, venha também. Louca ela. Deixa eu te falar, Pedro, bom fim de semana, bons negócios para vocês. Um abraço aí na Alcides. Muito obrigado, viu? Para todos vocês também, um bom churrasco para vocês. Aqui da Scott a gente vai estar fazendo um churrasco hoje também em comemoração, então. Coisa boa. Beleza. Obrigada, Tchauzão. Pedro. Até mais.